Olá, pessoal! Eu sou a Carol Gimenez, nutricionista, e estamos aqui no NutriDasCast. O objetivo desse podcast é trazer mulheres inspiradoras que me inspiram e que eu quero compartilhar com vocês. E hoje eu tô aqui com a Ana. Eu acompanho o conteúdo da Ana há um bom tempo e tudo que ela faz é muito bacana. Aninha, muito obrigada por aceitar esse convite. Tô Amei o muito feliz convite. de ter você aqui, linda. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? O que você faz, por que você faz e o que te inspira a fazer. Então tá bom. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Vou tentar resumir, porque tem muita história em 29 anos, mas eu já empreendi e há 5 anos, 4 anos mais ou menos, 2024, ali um pouquinho da pandemia pra frente, eu trabalho com internet, com criação de conteúdo, né? Já tive brechó, já empreendi de várias formas, mas hoje o meu foco é 100% na criação de conteúdo, onde eu compartilho conteúdo sobre autoestima, viagem e moda. Então, é isso. Muito legal. Por onde você começou? Quando você começou nas redes sociais, por onde, qual foi o principal assunto? Então, eu comecei em 2017, compartilhando dicas de coloração, porque eu já era ruiva e eu fazia em casa, e enfim, fazia tudo errado na época. Eu compartilhava umas coisas que, enfim, deixa abaixo. Mas eu compartilhava dicas sobre coloração, como você ficar ruiva em casa, e também já comecei a compartilhar sobre autoestima, porque um pouco tempo antes, assim, eu comecei ali em 2010, foi 2017. Em 2015 eu passei por alguns problemas de bulimia e restrição alimentar. Eu tinha muitas questões com minha autoimagem. Então, eu passei por um período de privação de alimentação, onde eu perdi muito peso, fiquei doente. E aí depois eu fiquei melhor, mas aí eu engordei tudo de uma vez. Então, eu ganhei, assim, tipo, 20 quilos em pouco tempo. Então, foi um processo muito, assim, doloroso, mas importante de me conhecer novamente, sabe? E saber quem é a Ana, além da aparência, além da estética, que era algo que, nossa, eu dava muita importância. E não que hoje eu não dê, mas eu colocava toda a minha felicidade na minha imagem, em estar bonita, em estar magra, em estar com o cabelo perfeito. Então eu comecei compartilhando essas duas coisas, diquinhas de cabelo, de beleza, assim, que eu fazia em casa, sem muita grana, e também essa parte de autoestima. Então foi basicamente assim. E como que foi crescendo o seu conteúdo, as pessoas, como que foi a reação das pessoas? Eu acredito que muitas mulheres se identificaram com você, com todos esses questionamentos, e como isso seguiu para onde está hoje, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Foi muito de repente, porque eu nunca pensei em trabalhar com internet. Eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Já era algo que eu gostava muito de fazer. Eu sempre gostei de moda também. Então eu era muito atenta a redes sociais, mas eu nunca planejei, eu sonhei em trabalhar com internet. Foi bem sem querer. Eu comecei compartilhando mesmo isso no Instagram, como assim, dicas para as minhas amigas próximas verem. E foi crescendo através de foto, de conteúdos que eu postava realmente ali. Na época era só foto, não tinha vídeo, não tinha IGTV, não tinha Reels, não tinha nada disso. Então eu sempre postava uma foto com uma legenda de desabafo. E aí foram chegando pessoas que se identificavam com os desabafos, com as partes da minha vida que eu compartilhava ali, e também pelas diquinhas de beleza, assim. Então foi crescendo bem de repente, e até de fato a pandemia, eu nem imaginava que eu conseguiria viver disso, ganhar dinheiro com isso. Então foi uma surpresa. Até hoje ainda é um pouquinho assim, quando, por exemplo, eu tô em algum lugar e alguém vem falar comigo que me segue, eu fico muito surpresa, sabe? Tipo, meu Deus, é de verdade, essas pessoas existem. É muito interessante ouvir você falar, porque acho que tem uns 3 ou 4 anos que eu sigo você e acompanho, e é um conteúdo muito leve. Uhum. É muito gostoso de ver, porque tem o seu dia a dia, tem o seu cachorro, tem o Das que é engraçado pra caramba, né? Tem a sua vida. Aham. E no meio disso, você encontra os momentos pra falar sobre autoestima, falar sobre moda, e os seus looks são super legais, cheio de
personalidade, vamos dizer assim. E essa coisa com a moda, você sempre gostou? Ou foi algo que surgiu também? Eu sempre amei moda, eu sempre sonhei em trabalhar com moda. Só que eu venho de uma família muito simples, então era algo muito distante da minha realidade. Eu cheguei até. O mais próximo que eu cheguei antes de trabalhar com internet foi passar numa universidade, mas era fora de São Paulo e meus pais não tinham dinheiro para custear essa ida. Então eu acabei estudando marketing, que era o que meio que eu conseguia e era algo que eu ainda talvez conseguiria voltar pra moda depois, mas eu ainda tinha dentro de mim isso. Então eu sempre. Minha mãe sempre comprou muito em brechó, porque era mais barato. Então eu sempre montava meus looks com peças de brechó, sempre procurava me manter perto da moda, porque era aquele sonho que tava assim, aceso ainda, né? E aí, quando eu comecei também a compartilhar looks no meu Instagram, que também foi muito atrelado ao momento que eu tava pensando em abrir um brechó, que foi 2018 que eu saí da agência que eu trabalhava pra abrir um brechó. E aí foi um momento que eu falei, bom, eu vou compartilhar mais looks pra divulgar mais meu brechó, né? Então eu alinhei os dois. E foi também abrir o brechó, foi mais uma forma de eu conseguir trabalhar com moda. Mas aí na pandemia, infelizmente, eu acabei encerrando e focando 100% na internet. Muito legal. E quando apareceu o primeiro trabalho na internet, de fato, foi relacionado à moda ou já era outro assunto? O meu primeiro trabalho, a primeira publicidade paga foi com uma marca de moda, que é uma fast fashion grande, assim. E foi muito legal, foi muito, muito massa. Eu realmente imagino, porque se você falou que sempre quis trabalhar com moda, e Uhum. aí começou um conteúdo orgânico por amor por coisas que você gosta, e aí chegou nesse lugar onde você estava falando de uma grande, né, loja, e como foi a sensação disso? Ai, foi incrível, porque na época eu já estava empreendendo, eu já estava com brechó, então eu falava. É o que você falou, o meu conteúdo é um mix muito grande, né? Porque ele vai por fases. Então, nessa época, eu falava muito sobre empreendedorismo e moda também. Então, foi um momento muito, muito legal, porque eu falava também sobre moda consciente, mas uma marca vê ali no meu conteúdo uma verdade e, de repente, uma personalidade para querer trabalhar junto comigo. Então foi uma validação da minha capacidade muito, muito incrível. E que é natural, no final das contas, né? Você faz aquilo que você gosta de fazer e as coisas vão acontecendo. E hoje eu tenho acompanhado muito, porque estou muito interessada em viagens, e eu tenho visto muitas coisas que você compartilha das suas últimas viagens, e eu achei super interessante, principalmente o fato de você ter feito muitas delas sozinha. Uhum. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre como que foi isso para você, qual foi o principal motivador dessas viagens, enfim. Então, como eu acabei de falar, meu conteúdo é muito por momentos, assim. É, eu acho que de fato eu consegui humanizar muito o meu conteúdo, então ele acompanha muito a fase da minha vida. E eu amo ser essa pessoa plural e conseguir compartilhar isso na internet. Então, em 2022, assim, eu sempre amei estudar e eu sempre sonhei em ir pra Europa, viajar pra fora. E aí, em 2022, eu realizei o grande sonho da minha vida, que era fazer um intercâmbio. Aí eu fiquei quase 2 meses na Inglaterra, em Liverpool. E eu fui sozinha. E foi um momento, sabe aquela frase que falam, você precisa sair da ilha para ver a ilha? Foi exatamente esse momento, porque eu tava numa rotina, vivendo algo tão, acho que no automático, que quando eu saí e eu tive essa percepção de mim mesma, de conseguir ser uma pessoa independente, de conseguir ser uma mulher sozinha em outro país, se virando sozinha, com pouquíssimo inglês, meu inglês era bem marromeno, e vivendo isso, e eu tendo pago, isso tendo vindo de mim, foi muito, muito especial. Ali virou uma chavinha. Então, em 2022 aconteceu a primeira viagem solo, e aí nessa viagem eu fiz Inglaterra, fiz Paris sozinha, e dali eu não parei mais, Até hoje. até hoje. E qual foi. Bom, você falou de coisas maravilhosas, mas qual foi a coisa mais incrível que você, quando você viu, você falou: eu não acredito que eu tô vivendo isso. Tem alguma específica? A primeira foi Londres, que era o grande sonho da minha vida ir pra Londres.
E quando eu pisei lá, estava lá, e eu cheguei lá nos principais pontos, né? Que tem o Big Ben e tem. Em frente ao Big Ben tem vários outros pontos turísticos que você consegue ver no mesmo lugar. Foi assim, meu Deus, eu tô aqui. E eu chorava igual criança, assim. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui. Foi altos perrengues também, porque como eu falo pouco inglês, foi a viagem que eu mais passei perrengue na vida, assim. Mas foi muito incrível. E também quando eu fui pra Barcelona, que eu cheguei em frente à Sagrada Família, que eu tava de ônibus e chegando e vendo de longe, eu já comecei a chorar compulsivamente no ônibus, assim. Eu não conseguia entrar, que era caro pra entrar, mas vendo de fora foi uma coisa assim surreal. De pensar, meu Deus, eu tô aqui sozinha. Como eu cheguei até aqui, sabe? Aquele momento que você até começa a ver a sua vida, toda a sua trajetória, até o momento que você tá ali. E foi tipo isso, foi aqueles segundos que passou minha vida inteira pela minha cabeça. E eu falei, caraca, eu tô aqui. E foi muito incrível. Nossa, posso imaginar. É o meu sonho conhecer Barcelona e o ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Não, você vai, já tá. Com certeza. Porque, gente, conhecer outros países, outras culturas, outras formas de viver. Eu fico pensando, não é possível que seja só isso, né? E quando você viaja, você realmente abre totalmente as suas possibilidades, a forma de ver a vida. E você estava falando que veio de uma família muito simples, né? Eu já vi os seus pais, eles são fofíssimos. E a gente muitas vezes nem sonha que a gente é capaz de fazer tudo isso, né? E acho que essa é a principal motivação que eu vejo em você hoje. Eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo a gente também acabam pensando como que isso como que ela fez isso? Pelo que eu tô vendo, parece que você simplesmente acreditou no seu sonho e foi de degrau em degrau. E como que você de fato tomou essa decisão e quais foram os principais medos que vieram na sua cabeça quando você falou, eu vou viajar? Uhum. Olha, eu confesso que quando eu viajo agora, que eu já tenho experiência, eu vou com mais medo do que a minha primeira viagem. Porque eu já passei perrengues e eu já sei o que pode acontecer de ruim. Então, quando eu vou agora, eu vou muito mais, não vou falar armada, mas sabe quando você vai mais na defensiva? Uhum. Já tem experiências, né? Porque Boas e ruins. realmente, boas e ruins. É isso. Eu acho que sim, o primeiro passo foi ter a coragem, porque de fato a gente é criada a ser formar de repente aquela vida de aí eu vou crescer, eu vou fazer uma faculdade, eu vou conhecer alguém, vou casar, vou ter filho e comprar uma casa, é isso. Então, eu já venho quebrando um pouquinho isso na minha família, enfim, das pessoas à volta que eu conheço, porque eu vou fazer 30 e eu ainda não tenho nada disso. Então, eu escolhi, ao invés de comprar uma casa, investir em experiências. Eu escolhi, ao invés de ter um filho agora, eu viver um pouquinho mais, sem, não vou falar sem rumo, mas sem um roteiro, porque sem filho é mais fácil, né? Uhum. Do que realmente ser mãe agora. Então, foram várias escolhas que eu fiz, que muitas vezes não foram fáceis, mas que eu não me arrependo, sabe? Então, eu acho que o maior medo que eu tive, assim, foi até um medo fora da viagem, que é tipo assim, será que eu vou me arrepender de estar gastando isso com viagem? Será que eu não devia estar juntando dinheiro? Sabe? Porque as pessoas, né, à volta cobram, tipo assim, nossa, mas você gasta com viagem e tal, mas e a sua casa, e o seu apartamento? Você não vai comprar um carro? Então essas coisas às vezes vêm na minha mente, sabe? Tipo, será que eu tô fazendo a escolha certa? Mas quando eu vou, e aí eu tava 2 semanas atrás na África do Sul. Então, quando você tá num lugar assim, que você vê uma cultura diferente, que você conversa com pessoas do mundo inteiro, que você vê o quanto o mundo é grande, aí faz valer a pena, sabe? Com certeza, porque experiência, aquilo que você vive, eu acho que é a única coisa que a gente realmente leva da Leva da vida, né? vida. Imagina você numa casa incrível, num carro maravilhoso, fazendo só isso da vida. Não sei, também eu acho que não me faria muito feliz. Acho que a gente tem que ir muito pelo o que faz sentido, né? E eu acho que assim, dá tempo. A questão é que talvez a minha geração, não sei dizer a sua, mas tem um imediatismo e talvez até a própria sociedade, a própria família cobre isso, de você ter um tempo pra tudo, mas cada um tem seu tempo, não Com adianta. certeza. Eu acho que a minha geração, eu sou um pouco, tenho 37 anos, eu vejo muito essa transição, né? Eu me pego muito nessa transição de estar no meio ali, escutando aqui, olha.
E tá na hora, sabe? Essas coisas de tá Aham, na hora. sim. E eu sempre fui muito questionadora desse tá na hora, desde sempre. Não, eu vou fazer outras coisas. Por exemplo, eu fui fazer a segunda faculdade com 26 anos. Muitas pessoas, nossa, mas por que você de fato não aproveita o que você já fez? E Aham, eu não gosto, eu não quero. E eu mudaria de novo hoje em dia. uhum, Eu acho que é muito sobre isso. A vida a gente tem que fazer o que, né? sim. E eu não sei, hoje eu também, você fala, eu tenho quase 30 e não tenho, eu também não tenho. E tá tudo bem, né? Essa coisa da vida profissional sempre foi muito uma validação, realmente, uma Sim. coisa muito importante, acho que para as nossas gerações, Uhum. porque, querendo ou não, é uma transição, né, da mulher nesse lugar, de fazer o que ela realmente quer, o que ela realmente gosta, descobrir qual é o propósito da vida dela, além, né, de ser mãe, de ter uma família e poder escolher se é isso que ela quer fazer. Ela Sim. pode querer e ela pode não querer. E eu acho que a gente tá muito Ou nesse pode querer num momento, tempo em diferente, outro né? tempo, Eu tô numa exatamente. fase que minhas amigas, assim, a maioria tá nessa fase de ter filho e comprar casa e tal. E eu acho o máximo, assim. Eu sou madrinha de dois e eu acho incrível, eu amo criança, mas eu sinto que realmente, sabe, eu tô onde eu deveria estar. Isso eu acho que é um momento, assim, algo que as viagens me trouxeram. Essa certeza, principalmente essa última, assim, que eu tô onde eu deveria estar. Mas tem aquela insegurança, aquele medo, porque, enfim, como a gente comentou, né? Eu venho de família simples, então a gente tem aquele medo da insegurança financeira, tipo, ai, mas não deveria estar guardando, investindo, fazendo isso, isso. Então é até um medo de tipo assim, será que tá certo eu tá vivendo? Eu não devia estar me preparando mais pra vida, mas nessas viagens também, nossa, a gente se prepara muito. Cresce demais, demais. Porque você sozinha fora da sua zona de conforto, não tem como voltar mesmo, sabe? Com certeza. E essa viagem que você fez, a última foi para África, né? Foi. E foi para fazer o intercâmbio também? Como que foi Foi. isso? Então, como eu disse, eu amo estudar, né? Eu amo estudar. E assim, um dos sonhos da minha vida é ser poliglota. Então, tipo, eu comecei a estudar sozinha italiano, eu faço inglês, faço espanhol. Então, eu amo idiomas. E eu gosto muito de fazer intercâmbio porque você consegue fazer uma viagem mais lenta. Você consegue realmente curtir o lugar, conhecer mais a fundo, ter contato com pessoas nativas e ter um tempo ali que não é aquela corrida de turismo, sabe? Que você vai e vê ali, outro dia tá ali. Então, você conhece de fato o lugar. E também tem a experiência do idioma, né? Porque sem o inglês, por exemplo, eu não conseguiria ter aproveitado muito do que eu aproveitei, conhecido muito do que eu conheci. Então eu gosto de estar ali fazendo intercâmbio, eu faço algumas horinhas de inglês e o resto do dia é turista, porque aí eu consigo fazer as duas coisas. Eu vi que teve até uma situação engraçada nessa sua última viagem que você facilitou um date, um encontro, Foi uma tudo, paquera, uma coisa. foi Conta um tudo. pouco disso. Eu fiz uma amiga brasileira, só que ela chegou lá como iniciante, inglês iniciante, então ela não falava nada de inglês assim. E aí era até engraçado que quando alguém começava a falar com inglês pra ela já fazia assim, ó. Não, 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 little English. Little English. Pra pessoa já entender, ó. Não hablo. E aí, enfim, Já ela. tá poliglota, né? Dois idiomas no mesmo, na mesma Não, frase. vamos hablando, vamos hablando. E aí entrou um rapazinho lá, ela já ficou de olho e eu fiz amizade com esse menino, porque ele era da minha sala. E aí eu falei: "Não, a gente vai fazer date". Ela: "Não, eu tenho que esperar saber um pouquinho mais de inglês". Eu falei: "Não vamos não, que eu vou embora. Quero ver esse casal acontecendo". Não dá. E aí a gente foi ver o pôr do sol num lugar lindo assim, E e você foi junto, aí tradutora ficou simultânea. ele, ela e eu. Meu Deus. Aí ela falava assim pra ele: "Fala tal coisa". Aí eu traduzia, mas às vezes eu traduzia tipo assim um pouquinho a mais, entendeu? Porque ela era muito Você tímida. queria facilitar o Menina, muito acontecimento. tímida. E aí deu super certo, super certo. E aí eles ficaram, acho que um dia depois. E, enfim, eu fui embora. Não continuaram porque realmente a barreira do idioma Não tinha pegou. quem Não tinha, traduzisse. mas enquanto eu tava lá, nossa, um romance de verão, assim, foi tudo. E esse é o tipo de coisa que, cara, é só vivendo, Só né? vivendo. Experiências mesmo. Tinha uns pinguins também, ai, gente, sério. Foi uma viagem muito massa, assim. A África do Sul é um lugar que eu tô indicando pra todo mundo, porque é muito incrível. É, tipo, eu não imaginava, eu fui sem esperar muito. Eu queria conhecer algo fora Europa, e eu tava indo também América Latina aqui, aí eu queria algo diferente. E foi uma grata surpresa, foi incrível. Nossa, que legal.
a gente tá falando aqui das coisas incríveis, né? Mas eu acredito que tenham coisas difíceis também, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente falar. Você sozinha viajando, o que que você sentiu de dificuldade? O que você acha que... Qual país que você acha que foi mais complicado, mais difícil de estar sozinha? Tá. O que eu gosto sempre de dizer, todo mundo que conversa comigo sobre isso e fala, nossa, mas mulher viajando sozinha. Eu fui ao todo, eu acho que para 12 países, e dos 12 a maioria foi sozinha. E eu falo para as pessoas, sendo mulher, você tá correndo risco em qualquer lugar. A gente viu aí na pandemia o aumento de índice, por exemplo, de violência doméstica. Então, dentro da própria casa, muitas vezes a mulher tá correndo risco. Uhum. Então, o fato de ser mulher não pode limitar a gente de viver, sabe? Não pode, mesmo que a gente saiba, encare a realidade que é perigoso, a gente corre perigo às vezes no nosso bairro, na nossa casa, com um amigo. Então, assim, isso não pode ser um limitante. Porém, encarando a realidade, é perigoso, óbvio, muito mais perigoso que para um homem. E aí a gente encara duas barreiras que eu também não sabia e eu soube vivendo: a xenofobia, porque, infelizmente, muitas nacionalidades têm o pensamento que a mulher brasileira é uma mulher fácil. Então, eu vivi muito isso na pele. Tem ainda o recorte racial, que aí eu não vivi na pele, mas ainda é algo pior. E tem a questão de que, querendo ou não, dependendo do lugar, você tá ali falando um outro idioma, uma outra cultura. Então você não. Mesmo que a gente seja safa, porque a gente é brasileira, a gente tá ligado, mas a gente não tá 100%. Sim. Por quê? Você tá fora da sua zona de conforto. Então, você não sabe que bairro é perigoso, você não sabe como agir em certas situações. Então, é complicado, assim. Não deve ser o limitante, mas é algo que a gente tem que ir ciente, que mesmo a Europa, sabe? Que é um lugar que as pessoas, porque é primeiro mundo, porque é super seguro. Pra mulher, não. Então, por exemplo, Paris foi um lugar que vou ser cancelada agora, que eu odiei ir sozinha. Voltaria pra Paris, mas sozinha nunca mais, porque é muito assédio, e é algo muito comum. E tipo, é conhecido, sabe? normalizado. Tanto que foi assim a pior experiência de tudo que eu passei, até, enfim, África, que é visto como um lugar muito perigoso, muito pobre. Eu ainda em Cape Town, eu me senti mais segura que em Paris. Que eu fui perseguida e, tipo, tive que literalmente sair correndo até o meu hostel porque um cara tava me seguindo. Um cara enorme, gigante, tipo, que realmente ali eu pensei, cara, se eu não for muito rápida agora, deu ruim. Então é complicado. Situações que toda mulher, infelizmente, já passou em algum momento da Em algum vida, momento. É isso. né? Seja onde for. Mas com certeza, estando em outro lugar, não dominando o idioma, a cultura, não sabendo para onde fugir, para quem ligar, né? Com certeza é muito difícil. E Mas acho que eu acho ainda que as brasileiras, mesmo que a gente passe por essa questão de xenofobia, a gente ainda é um pouquinho mais safa. Porque quem, por exemplo, vem da Europa de lugares muito seguros, acha que todo lugar do mundo é igual ao seu país. Como a gente já vem de um lugar que é perigoso, a gente já vai um pouquinho mais ligada, sabe? Todo mundo dando confiança pra todo mundo. Então, eu percebi assim que as meninas europeias ainda ficavam mais suscetíveis a algo ruim do que as brasileiras que já eram mais ligeiras, assim. entendi. Caramba, eu nem imaginava essa questão, assim. Eu sabia que com certeza teriam coisas difíceis, mas assim, quando você fala em Europa, uma pessoa te perseguindo, tipo assim, é inimaginável pra quem nunca foi. Tipo, eu nunca fui, eu fico assim, gente, socorro, parece que eu estou no centro de São Paulo. Mas é essa energia mesmo, foi essa energia. E nessa última viagem, eu lembro que você comentou alguma coisa também que foi desconfortável. Eu não cheguei a acompanhar se você falou sobre isso, mas não sei se você se sente confortável para falar, mas foi ainda pior em Paris. Foi. Assim, foi uma situação bem parecida, que foi, assim, o que que acontece? Eu acredito que eles percebem muito quem não é de lá. Uhum. E aí eles talvez achem que essa pessoa realmente tá mais suscetível a algum tipo de golpe, algum tipo de assalto, ou vai saber o que mais, né? Então, Cape Town é uma cidade que eu me senti super segura. Tem as particularidades de perigo, tipo no centro, que é como se fosse em São Paulo.
Mas eu me senti muito segura. Mas Johannesburg, que eu fiquei 1 dia e meio, exatamente por falarem que tava perigoso, foi de fato bem, bem esquisito, assim. Por exemplo, do começo ao fim da viagem, eu me senti desconfortável em todos os lugares que eu ia. Então, eu entrei no Uber e ele começou a conversar, e aí ele virou pra mim e falou assim: Nossa, aqui só as mulheres negras têm curvas e tem quadril e bunda, mas pelo visto as brasileiras também, né? E tipo, eu e ele dentro de um carro. E eu assim, ó, Deus Pai amado da glória. E tipo, Socorro. é. E aí você tem que ser safa. E aí você tem que ir levando ali, entendeu? Pra você chegar segurando o seu caminho. Ou, por exemplo, no aeroporto, que um cara também me seguiu de onde eu saí até o estacionamento, que era o estacionamento que cruzava pra pegar o Uber. E eu tive que literalmente parar, olhar pra ele e começar a falar: Cara, se você não parar de me seguir, eu vou começar a gritar. Eu sei os meus direitos. E não sabia os meus direitos, nem sabia o que eu tava falando. E é uma coisa muito doida, né? Porque na hora eu nem lembro, assim, como que eu falei tudo isso. Mas foi vindo, vindo, vindo. E eu falei: se você não parar de me seguir, eu vou gritar, eu sei os meus direitos. Você acha que eu sou boba, eu não sou. E eu quero que você saia de perto de mim. E tipo, por dentro me tremendo. E em outro idioma, eu nem sabia se eu tava falando certo, mas eu, tipo, aí ele foi indo embora e eu fiquei parado olhando pra ele ir embora. E por dentro me tremendo, assim, mas esperando ele ir embora, porque também não pode dar as costas, né? Também é outro esquema aí, que nunca pode dar as costas. Então, é isso, sabe? Esse que é o ponto ruim. Você tem que estar alerta. Viajar sozinha não é uma viagem que você tá relaxada. Você tem que ficar bem de olho o tempo todo. Então, é gostoso, é incrível. Você conhece gente do mundo inteiro, você se descobre. É aquilo que eu te falei, você volta outra pessoa, não tem como voltar igual, mas é uma viagem alerta. Com certeza. E o que que você tem, assim, para as próximas experiências? Já tem alguma viagem em vista? Já tem alguma coisa, assim, que você está pensando? Então, eu tô noiva, né? Vou casar. Ainda tem isso, porque eu sou noiva, eu moro junto, ainda tem esse tabu também. De Tem esse tipo, tabu, mas você você. viaja sozinha e Aham. tem uma pessoa que você mora junto. Sim. E a gente viaja juntos e eu viajo sozinha, porque é o meu momento de individualidade ali, sabe? A gente já tem isso muito alinhado e é o momento, a gente tá junto há muito tempo, então eu acho que o ser individual dentro de uma relação é fundamental. Então eu acho que isso também é uma das coisas positivas que fazem nosso relacionamento durar tanto. Da gente saber dar esse espaço pra cada um e respeitar independente de onde estiver, né? Com certeza. Enfim. E a gente vai casar no que vem, então a gente tá nesse momento de loucura de casamento, tudo muito caro. Mas eu gostaria muito de ir pra Londres agora em setembro. E a gente queria muito também passar nosso lua de mel no Japão. Nossa, Mas que não incrível. sei ainda, vamos ver o que vai rolar. Então, a próxima viagem seria, em tese, a lua de mel. Além dessa de setembro, né? Que tá pertinho já. Possivelmente sim. Assim, às vezes surge, né? Porque eu sempre fico muito de olho em passagem. Então, eu tenho, enfim, notificação de vários sites pra me avisar valor de passagem, essas coisas. Então, às vezes acontece de repente pintar alguma coisa, sabe? Mas por enquanto não tem nada em vista, não. Ainda tô me recuperando da África do Sul, Você que ficou bastante tempo lá, né? fiquei um mês. E aí eu tô me recuperando. Mas assim, vale muito a pena. E só pra reiterar, que eu falei bastante coisa ruim, né? De perigo. Mas assim, mais uma vez, não. Que as meninas que nos assistam não deixem que esses perigos amedrontem o suficiente pra que elas não encarem esse desafio, sabe? Porque é muito, 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 muito enriquecedor mesmo. No final, as coisas boas são muito maiores do que as Muito, ruins. E essa muito. situação que você falou de ser perseguida, olhar pra cara do cara e encarar, eu já passei aqui em São Paulo, na Entendeu? porta da faculdade. É isso. Com É um monte isso. de gente, né? De você falar, e aí? E Então, depois você ficou muito orgulhosa. Porque você nem sabe como você falou, né? eu mandava pro meu noivo assim, meu, eu sou muito porque eu encarei isso sozinha. Ou tipo, sei lá, eu fui fazer uma vez um bodyboard numa praia no sul de Portugal. Eu não sabia nem nadar na época. Não sabia nadar. E eu fui, peguei o colete salva-vidas, fui. E aí, quando chega lá, é uma coisa que você fala assim: meu Deus, eu fiz sozinha, não tinha ninguém aqui, sabe, que eu conheço. E eu fiz isso. Então, assim, a parte ruim é 10%. Até porque é isso. Eu fico muito em hostel também, que é outro tabuzão de mulher. E eu fico em quarto misto. Nunca.
passei nada em quarto misto, tudo sempre tranquilo. E tem muito mais mulher viajando sozinha do que homem. Então, isso que eu acho muito incrível. Todo quarto, por exemplo, misto que eu fico, tem, sei lá, vai num quarto de 6, tem 5 mulheres pra um homem. Então, tipo, tem muita mulher viajando sozinha, sabe? Então, é um medo que às vezes a gente tem, porque a gente tá num país muito perigoso, mas é que você indo pra fora é algo que, meu, é normal. É bem ok. É isso, 90% de coisas boas pra 10% de coisinha ruim. Então, ó, eu viajei pra 12 países e tenho 2 coisas pra contar. Sabe? Tipo, Com certeza. E no final, que a gente começou falando que a sua principal motivação era falar sobre autoestima, independente se era através da moda ou do sim. cabelo. Não existe nada, né, que empodere mais uma mulher do que ela conseguir fazer o que ela quiser, onde ela quiser. E aí isso com certeza eleva muito a autoestima, né? E você é uma inspiração para as pessoas. Ai, E eu obrigada. espero que você saiba disso. Ah, obrigada. Bom, e me conta então um pouco, já que sou nutricionista, que fiquei curiosa para saber como que é a alimentação, né? Vamos escolher um lugar, você pode pensar num lugar que foi muito legal e um lugar que foi muito perrengue, em relação à sua alimentação. Olha, uma coisa que eu já começo falando é que não existe comida como no Brasil. Assim, eu nunca fui na Itália, que falam que a comida de lá é magnífica, né? Mas todo país que eu vou, eu penso, nossa, a comida é boa, mas a comida do Brasil. Então, assim, eu sou muito. Eu sou muito cadelinha. Meu Deus, eu vou falar cadelinha num podcast. Eu sou muito cadelinha dos nossos legumes, verduras, da nossa carne, sabe? Então, assim, comi comida muito, muito boas, mas sempre eu ficava pensando, nossa, no Brasil eu estaria batendo um pratão. Mas o que que acontece? Como viagem é meio correria, eu acabo comendo sempre lanchinho. Então eu pego 2 vezes por semana ali, quando são viagens mais longas, pra comer comida típica e o resto é lanchinho. Então, meu, eu sempre volto doente. Sempre. Tipo, sempre. Final da viagem, doente, é de lei. E com a pele diferente, assim, bem não saudável, sabe? É, mas eu acho que o lugar que eu fui, que a comida era melhor, foi a Espanha. Assim, tanto que a minha comida favorita é paella. Então, eu amo, amo, amo. E acho que lá tinha, assim, como eu fui no verão também, tinha uma vibe muito comida mais leve, mais saudável. Então, lá, assim, eu passei bem. Não voltou doente. Eu acho que eu voltei, porque aí no final eu já tava muito sem dinheiro, e aí eu só comia croissant e queijo. Só isso. Era isso que eu ia perguntar. O principal motivo de acabar indo para as comidas mais práticas, vamos dizer assim, e menos saudáveis, seria a questão da praticidade ou a questão dos valores ou as duas coisas Os juntas? valores. Acho que é. Principalmente, por exemplo, a Inglaterra, eu acho que foi a viagem mais cara que eu já fui 3 vezes. É a viagem mais cara que eu faço. É Libra, né? E Londres é muito turístico, então eu acho muito caro até pra comer. Então tem uns negocinhos que eles fazem nos mercadinhos que é um valor fixo, acho que é tipo, sei lá, R$ 5,90. E nisso você pode pegar um lanche, um docinho e uma bebida. Então você tem ali uma refeição não saudável, Mas vai te completa. deixar com sustância, como diria minha Por avó. 5 libras. E aí você vai, por exemplo, no restaurante, aí é 20, 30 libras. Aí você converte isso vezes 5, vezes 6, dependendo, dá muito caro. É muito caro. Então, no geral, é mais economia mesmo. Mas assim, por exemplo, nessa última viagem, quando eu cozinhava, conseguia cozinhar, aí sim, eu fazia legume, algo assim, era ótimo, eu me sentia muito melhor. Mas no final da viagem já tava, tipo, por praticidade, por dinheiro, tudo, era só lanchinho. Ai, menina, um caos. Não façam isso, viu? E morrendo Não de saudade faço. do Brasil, do arroz com feijão, PF. Não, você sente toda a diferença, a pele, o cabelo, o sistema digestivo muda, sabe? Eu fico sempre muito inchada. Essa última viagem eu ganhei 5 quilos, né? Só de comer porcaria. E você falou que ficou um mês, né? Quase um mês lá. Menina, Aí eu mas cozinhei, tipo assim, nos primeiros 15 dias. Depois. é tanta coisa pra ver, né, que você acaba esquecendo do Aí você resto. tá na rua, E entendeu? agora que você voltou pra cá, como que tá a sua rotina em relação aos seus autocuidados mesmo? O que você conseguiu retomar? O que ainda não entrou no eixo?
É um processo que eu até comentei nos stories, que pra mim, sempre que eu volto de viagem, é muito difícil. Eu, por exemplo, em abril eu tava no Peru. Comida, nossa, top, né? Peru é uma das melhores culinárias do mundo. Foi até babando com fome. Então, foi muito incrível. Nem vou falar sobre fome. E eu tava, tipo, num pique muito bom da academia. Aí eu fiquei 12 dias no Peru, 10 dias no Peru. Voltei, aí já desacelerei um pouquinho. Aí continuei. Aí junho eu fiquei um mês e pouco fora. Não, um mês fora. E aí eu voltei agora, menina. Aí eu voltei pra natação que eu faço. Parece que eu nunca fiz natação. O pulmão todo diferente, sabe? Não manter a rotina de atividade física é, tipo, a pior coisa em viagem. Porque mesmo que você fale, eu ando, eu caminho, mas não é a mesma coisa, sabe? Então. Mas você acha que seria possível encaixar isso nas viagens ou é muito difícil? Então, nessa que eu fui, foi safadeza minha, porque dava. Porque eu fiquei um mês, entendeu? Então foi safadeza minha, dava super pra encaixar. Tinha gente que fazia. Mas eu, enfim, Você optou queria. por não fazer. Eu perguntei porque tem muitas pessoas que eu acompanho, muitos pacientes que viajam muito. E aí, um dos temas de consulta é sempre tentar encontrar o tal do equilíbrio, né? Encontrar formas de fazer tudo. Por isso que eu fiquei curiosa de saber se É que era. assim, eu não sou profissional. Se você viaja uns 5 dias e sair da atividade física, da alimentação, eu acho que tudo bem. Mas quando você fica, tipo, 15, um mês e sai, que é o que eu faço às vezes, que é bem ruim, é muito difícil voltar. Uhum. Então eu tô sofrendo muito pra Você voltar à perde o fio da alimentação meada, né? regrada, a frequência na atividade física, a constância de tudo. Então a próxima viagem que eu ficar bastante tempo assim, nossa, eu quero muito ir mais regradinha, sabe? Tentar manter, porque pra voltar é bem difícil. Com certeza, já construir uma rotina, independente de onde você estiver, mínima assim, de manter os seus hábitos, seus bons hábitos, né? Ai, que legal, Ana. Fico bem feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história. Porque às vezes a gente acompanha pelo Instagram, mas não sabemos, né, como que a pessoa se sente, enfim, a realidade de tudo. É muito legal saber de tudo isso. É bem motivador, porque eu tenho muita vontade de viajar para muitos lugares. Depois que eu me separei há 2 anos, eu tive esse mesmo pensamento de e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero conhecer lugares, quero ver o mundo e realmente é bem legal saber de tudo isso. Fico bem feliz. Obrigada por ter compartilhado Você. das suas experiências com a gente e conta pro pessoal como que a gente vê o seu conteúdo, quais são suas redes, onde você está, como achamos você. Minha rede principal é no Instagram, @AnaCristina, N de navio, R de rato. E o TikTok é a mesma coisa também, mas a maior parte do conteúdo de viagem, de tudo que a gente conversou, tá no Instagram. Muito legal. Então vamos continuar acompanhando as suas aventuras. Bom, ficamos por aqui então. Muito obrigada. Não esqueçam de dar um joinha nesse conteúdo se você gostou e nos seguir nas redes sociais.